E o texto, ele fala assim, Mateus 26, do 36 ao 46. E o título da minha mensagem é O Sofrimento que nos leva à vida eterna. Mateus 26, do 36 ao 46. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-vos novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela leitura da Tua Palavra, onde nós vemos algo que quebranta o nosso coração. Algo que nós não podemos dizer o quanto foi agoniante nesse jardim. O quanto foi a sua angústia, pavor e sofrimento. Mas nós sabemos que isso foi para realizar a vontade do Pai. E para que o plano da redenção fosse concluído. Para que o Senhor salvasse os homens. Pecadores que não poderiam salvar-se a si mesmos. Nós sabemos, Senhor amado, que o sacrifício de Cristo não foi em vão, e nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão.
E sabemos que o seu sacrifício é eficaz, Deus. Que teu Espírito Santo possa vir a falar conosco através da mensagem de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos essa passagem de Mateus, da agonia do nosso Cristo, nós vemos em alguns versículos anteriores que, tendo Jesus concluído as suas palavras sobre a destruição de Jerusalém, sobre a segunda vinda, sobre o juízo final, sobre todas essas coisas, Jesus, ele se volta de novo e ele começa a falar da sua própria morte que estava prestes a acontecer. O cenário ali já estava pronto, preparado. Sua entrada triunfal em Jerusalém, no período de maior fluxo de pessoas, a Páscoa, onde vinham pessoas de muitos lugares, de vários lugares, e era uma alegria muito grande para os judeus a comemoração da Páscoa, mas para os romanos era uma data muito tensa, porque o fluxo dessas pessoas e a movimentação em Jerusalém era muito grande. E os romanos temiam uma possível rebelião contra o império. Ao mesmo tempo que era uma data de muita felicidade para o povo de Deus, também era uma data extremamente preocupante para o Império Romano, essa festa. E justamente essa festa, essa data, era comemorada duas festas, a Páscoa e a festa dos pães asmos. Elas corriam juntas, ao mesmo tempo praticamente, como se fosse um único evento. Um único evento. E como único evento, essa festa era seguida da celebração do sacrifício do Cordeiro. E se prolongava durante 7 dias. Era uma festa muito bacana, onde o povo se reunia com muita alegria. O sacrifício, a celebração do sacrifício do Cordeiro. E também, esse mesmo período, o povo judeu também comemorava a libertação do povo do Egito. Então, era uma época de extrema felicidade, de extrema festividade para o povo de Deus. E nós vemos também que Jesus ele escolhe justamente essa data para morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi por acaso que Jesus morreu nessa data. O Cordeiro de Deus estava prestes a tirar o pecado do mundo. Justamente no desenrolar da história, os fariseus começam a tramar contra Jesus, tramar a sua morte. Depois dele ter o jantar lá em Betânia, onde logo em seguida Judas combina o preço da traição, a Páscoa é celebrada. O traidor é desmascarado. E a ceia do Senhor é instituída. Dentro de tudo isso, nós vemos o início do pacto da nova aliança. Um novo pacto, um pacto eterno, onde só terá fim na segunda vinda do Cordeiro. Logo depois disso, Jesus começa a caminhar rumo ao Getsêmani, onde ele passaria as horas mais sombrias, mais tenebrosas
de sua jornada rumo à nossa redenção. Jesus travaria a maior batalha de todos os tempos. Seria a maior luta. Uma luta de sangrento suor. Ninguém jamais, ninguém, irmãos, ninguém jamais passou a agonia que Jesus passou no Getsemane. Ninguém. Ele estava prestes a cumprir a vontade do Pai. E ele entra em uma profunda agonia. O lugar onde Jesus agoniza, o Getsemane, ele fica no pé do Monte das Oliveiras. E o seu significado, Getsemane, ele tem um significado especial, onde tudo isso começa a fazer sentido. Getsemane significa a prensa do azeite. É um lugar onde as azeitonas elas são esmagadas para se retirar o seu líquido, o seu azeite. Justamente aquele lugar, Jesus estava em profunda agonia. Porque ali ele sentiria, se fosse uma azeitona numa prensa, ele seria esmagado ali e verteria o seu sangue. Tudo isso, irmãos, na Bíblia tem um significado e nada é por acaso na Escritura. Justamente o lugar de agonia de Jesus é um lugar onde ele ficaria esmagado pela agonia do pecado. Onde a sua pureza seria maculada pelos pecados dos outros, de nós, não dele. O inocente pagando o preço dos culpados. Ali é onde ele se rende à vontade do Pai, na sua angústia, para remir o povo no qual ele compraria com seu próprio sangue. Enquanto Adão perdeu em um paraíso, num jardim, o segundo Adão, que é Cristo, reconquistou em outro jardim, num jardim de agonia. E aqui no Getsemane, nós podemos ver 3 pontos dessa profunda tristeza e agonia de Jesus. O primeiro ponto seria a sua angústia avassaladora. O Jefferson leu o texto de Isaías. E o profeta Isaías descreve Jesus como um homem de dores, que sabe o que é padecer em nosso lugar. Sabe o que é se entregar em nosso lugar. Padecer. O sacrifício substitutivo dele. Onde nós não aguentaríamos essa agonia e sofrimento. E foi aonde ele aguentou. Lá no livro de Marcos,
no capítulo 14, versículo 33, ele declara: minha alma está profundamente triste até a morte. Os mesmos discípulos, Pedro, João e Tiago, que viram aquelas maravilhas que Jesus fez no decorrer da sua caminhada, da sua jornada, eles começam a ver o seu mestre entrar em agonia profunda. Ele começa a ver o seu mestre entrar em desespero profundo, em agonia, onde todo aquele peso do pecado cairia sobre ele. Mas o que essa angústia e essa agonia de Jesus, ele consistia? O que ela não consiste e o que ela consiste? Ela não consiste pelo medo ou pelo sofrimento da morte. Muitas pessoas às vezes falam: Jesus estava com medo, ele iria morrer. Não é para aquele sofrimento. Alguns pensam que essa agonia fosse por causa dos discípulos que o negariam. Outros falam que essa agonia seria porque ele seria espancado. Outros falam porque os discípulos o abandonariam. Outros falam que ele seria humilhado, cuspido, escarrado. Não. Essas coisas, elas também se incluíam na tristeza de Cristo, mas não consistia nas razões pelo qual ele estava profundamente triste até a morte. O que consiste nessa profunda tristeza é que naquele momento ele seria desamparado pelo Pai. Ele seria separado pelo Pai. A Bíblia nos relata que o pecado nos faz separação para com Deus. E justamente o Filho se encontraria no momento onde ele estaria separado do próprio Pai, pelo peso de uma culpa que não seria dele, que não é dele, mas que ele aprove tomar para si, em resgate do seu povo. O pecado, o horror do pecado, o separaria ele do Pai naquele momento. Esse extremo horror, onde ele seria maldito pela justa lei de Deus, onde ele sentiria o peso da culpa do pecado todo sobre ele. Por isso que nós vemos na Bíblia que ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ali ele sentiria o abandono de um condenado, de uma pessoa que estaria eternamente condenada e separada do Pai. Sua tristeza é porque ele estava recebendo esse peso da culpa, e ele ficaria separado do Pai naquele momento. Ali ele sentiu a condenação que nós sentiríamos. Ali ele sentiu o peso de almas condenadas e separadas de Deus eternamente. Ali ele sentiu o que o pecado fez para com o homem, separando o homem de Deus. Um outro ponto que consistia a sua angústia era o silêncio da solidão extrema. Vocês já ouviram dizer de pessoas que falam que às vezes o silêncio, ele grita muito alto?
E ali nós vemos que Jesus começa a sofrer tudo isso sozinho. Ele experimentou a extrema solidão de um abandono. Os mesmos que gritavam Hosana, 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 e receberam ele com festa já não estavam mais lá. Quando ele disse para os seus 3 discípulos e se retirou para orar, e onde sentiu essa profunda tristeza até a morte, quando ele volta, todos estão dormindo. E ali Jesus está sozinho, orando. Orando para com o Pai. Mas no meio daquela solidão perturbadora, onde o silêncio gritava, foi onde Jesus começou a vencer a batalha da nossa redenção. Jesus começa a fazer uma oração triunfal. Ele orou humildemente. O Verbo eterno, o Deus encarnado, estava de joelhos, prostrado em terra, orando com forte clamor em lágrimas para com seu Pai. Jesus começa a orar em agonia. Se possível, afaste esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. O primeiro Adão decidiu fazer a sua vontade e não a do Pai. E aí é onde ele caiu. Todos nós caímos. O segundo Adão, que é Cristo, não faz a sua vontade. Ele faz a vontade do Pai. E aí ele triunfa, abrindo essas portas da salvação para que pecadores como eu e você fôssemos resgatados por Ele. Por esse amor incondicional de Jesus. E Jesus começa a sua oração perseverante. A Bíblia nos relata que ele orou 3 vezes. Não para fugir da vontade do Pai, como alguns pensam, mas ele orou para pedir forças para que fosse cumprida a vontade do Pai. Para que a vontade do Pai fosse estabelecida. E nessa oração triunfante, depois de orar 3 vezes, Jesus se levanta. Já não mais com extrema agonia ou sofrimento, mas ele se encontra em paz, Pai. E aí ele está pronto para passar pela prisão, pelos açoites e pela morte. Em Marcos, capítulo 14, 41, Jesus fala para seus discípulos: basta, chegou a hora. Basta, chegou a hora. Ele estava pronto. Depois daquela oração ele estava pronto, ele estava preparado para o confronto. A preparação para o sofrimento estava concluída. E aí começa a paixão. Jesus está divinamente preparado para o sofrimento. O esmagamento da prensa de azeite estaria terminando. Ele entra no jardim, cheio de pavor, angústia. Ele saiu consolado. E as orações lhe trouxeram paz. Jesus já levanta não sem tristeza, pavor e angústia,
mas Ele levanta como um Deus forte. Ele caminha para a cruz como um rei. E caminha para a sua coroação. Como um rei forte. E caminha para receber a sua coroação. Foi aonde ele triunfou de joelhos, assumindo uma culpa que não era dele, era nossa, morrendo inocente, pagando uma dívida do nosso pecado a preço de sangue, tomando toda a nossa culpa e nos resgatando da morte eterna para a vida eterna. Ele sai de um jardim consolado, vai para a cruz, como um rei, vai para a sua coroação, e lá na cruz ele vence. Será que nós temos, irmãos, motivos para não louvar e engrandecer esse Deus tão grande, tão forte? Será que as nossas agonias do dia a dia que nós sofremos são as mesmas que Jesus sofreu? Tomando o peso da culpa para si e pagando a preço de sangue a nossa dívida e nos justificando e nos trazendo paz para com Deus, para com o Pai. Hoje eu vejo que quando as pessoas falam nesse sacrifício de Jesus Cristo, isso está sendo falado às vezes de uma maneira tão chula, tão banal, tão simples. Mas quando nós começamos a ler essa passagem, começamos a fechar nossos olhos e imaginar essa agonia num jardim à noite, nós vemos quão vencedor Cristo foi. E foi pela sua igreja, foi por nós, irmão. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu já fiz muito pela igreja. Já pensou se Cristo pensasse assim? Eu já fiz muito pelo meu povo, não preciso fazer mais nada. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque foram eles que fizeram nosso Cristo sofrer. Que a gente possa, irmão, sair essa manhã entendendo o quão valioso foi essa agonia e esse sofrimento de Cristo. Que a gente tome uma posição perante Ele. Mudar a maneira de pensar, de agir, de como nós tratamos as coisas no reino de Deus. Foi angustiante aquele jardim. E você não passou por ele. Que a gente possa ter consciência, irmão, desse sacrifício eterno. Esse mesmo Jesus que entrou nesse jardim, saiu dele triunfante para cumprir a vontade do Pai. É o mesmo Jesus que se faz presente hoje
todos os dias da nossa vida, no momento da ceia, no momento das suas orações em casa, da sua leitura bíblica. Essa palavra nos motiva, irmãos, a nós não temos desculpas de servir a Cristo. Ninguém sofreu uma agonia como ele sofreu ali. Se nós, muitas vezes, ficamos pesarosos pelos nossos próprios pecados, você imagina os pecados de todo o seu povo. Que a gente possa refletir nessa manhã, irmãos, o quão valioso é o sacrifício de Cristo, sua agonia, e o quão importante foi ele vencer na cruz, ressuscitar e dar esperança. A nossa esperança não ficou morta, ela ressuscitou no terceiro dia. E com isso, nós somos um povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A gente possa entender isso e se entregar como Cristo se entregou por nós.